Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho de João. Estamos no capítulo 3. Agora nós vamos estudar dos versículos 1 ao 8. Você já sabe que quem escreveu esse livro foi João, um dos apóstolos mais próximos a Jesus, isto é, andou com Jesus, dormiu em barracas com Jesus, dialogou com Jesus. Então este livro é praticamente um diário do que aconteceu quando ele estava com Jesus. Foi escrito por volta dos anos 90, depois de Cristo, isto é, século I depois de Cristo, e provavelmente em Éfeso. Qual que era o contexto histórico e cultural quando essas mensagens foram trazidas? Os fariseus tinham uma influência muito grande. Eram os defensores rigorosos da lei mosaica e das tradições orais. Nicodemos, sendo um fariseu, representava uma mentalidade focada na obediência externa, como caminho para a retidão. Existia um grande problema com os fariseus. Eles eram cumpridores de normas e não homens que tinham Deus no coração, porque se tivessem Deus no coração, eles teriam entendido que o Messias havia chegado. Não, para os fariseus prevalecia o seu poder religioso, o seu poder diante de Roma. Eles tinham poder diante de Roma porque eles controlavam a religião, prevalecia o seu status, prevalecia as suas normas que foram passadas de geração para geração. E não existia um compromisso interior com Deus, verdadeiramente interior com Deus. As normas eram tão grandes, o poder era tão relevante que escureceu a verdadeira mensagem de Deus, o verdadeiro querer de Deus. Qual era a expectativa messiânica para aquele tempo? Muitos judeus esperavam um Messias político. Os judeus não esperavam um Messias salvador, que seria a ponte para levá-los para a vida eterna. Não, eles queriam um Messias guerreiro, que os libertasse da opressão de Roma. Por isso, a revolta final de todos contra Jesus, inclusive gritando crucifica-o. Muitas daquelas pessoas que gritaram naquela praça para Pilatos crucificar Jesus, andaram com Jesus, viram milagres de Jesus, mas como Jesus não se transformou no esperado rei que derrubasse Roma, se frustraram, mesmo diante de todas aquelas evidências de que ele tinha o poder de Deus, que ele era o Deus verdadeiro. Qual que era a influência filosófica daquele tempo? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo era uma crença que enfatizava o conhecimento secreto como caminho para a salvação. Estava se espalhando. E João, preocupado naturalmente, escreve para confrontar essa visão e afirmar a divindade e humanidade de Cristo. Bom, vamos ao texto. Antes de chegarmos ao texto, eu quero fazer uma pergunta para você, refletir durante este estudo. O que significa nascer de novo para você? Para Nicodemos era voltar para o ventre da mãe dele. E para você? Ao texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer estes milagres se Deus não estiver com ele. Olha que interessante, né? Nicodemos não disse eu sei, ele disse nós sabemos. Então, e como Nicodemos era um grande líder pertencente ao Sinédrio, não só ele sabia, mas outros também reconheciam Jesus como Filho de Deus, como um homem de Deus. Mas se reconheciam porque não se renderam. Interessante, né? Vamos em frente. Aí Jesus disse a ele:
Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como pode um homem velho como eu nascer de novo? Será que pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Vamos fazer uma análise. Algumas coisas são muito importantes para a gente analisar o texto, compreender o texto, a compreensão é importantíssima, e aplicar o texto. Nicodemos. Qual era o significado de Nicodemos? Vencedor do povo. Em grego, Nikos mais Demos. Líder dos judeus. Indica sua posição de destaque no Sinédrio, o conselho religioso máximo em Jerusalém. Era um conselho. O que aquele conselho decidisse, estava decidido. Na noite em que prenderam Jesus, ele foi levado ao Sinédrio para o conselho decidir sobre a morte dele. Por que Nicodemos buscou o Senhor à noite, hein? E não buscou à luz do dia? Porque ele não queria que os seus pares, que os seus colegas de Sinédrio vissem ele conversando com Jesus. Ele, no fundo, cria que Jesus era o Filho de Deus, mas não teve a coragem de defender isto, porque ele preferiu a posição social em que ele estava inserido. Assim como aquele rico que disse para Jesus que cumpria todos os mandamentos de Deus, mas quando Jesus disse a ele: então vende todos os seus bens, doe aos pobres e siga-me. E ele preferiu ficar rico aqui na terra do que ficar rico no reino do céu ao lado de Jesus. Interessante. O que significa nascer de novo? É o termo grego anotem, pode ser traduzido como do alto ou de novo. Interpretação de Nicodemos. Nicodemos, ele interpretou o nascer de novo literalmente, fisicamente. Ele não compreendeu que nascer de novo seria em espírito. Ele não entendeu o que era para já saber, porque ele era um estudioso da palavra de Deus. Assim como tem muitas pessoas estudando a palavra há 10, 20, 30, 40 anos e não entendem até hoje que a palavra só tem um motivo de você estudar, não tem dois. É que ela seja a ponte para te levar até Jesus Cristo. Tem muito fariseu no dia de hoje dentro das igrejas. Tanto igrejas evangélicas quanto igrejas católicas. Estudando a palavra, participando dos rituais, mas ainda não conheceu Jesus. E isto é muito sério, porque se você não conhece Jesus, você corre o risco de passar uma vida na igreja e não ganhar a sua salvação. Por quê? Porque você ainda não teve um relacionamento íntimo com Jesus, de dizer para Ele, de coração, eu o reconheço como o único Salvador, o único que vai me levar até o Pai. Vamos entender aqui o significado de água e Espírito. A água é um símbolo do batismo. O poder não está na água, o poder está em Jesus. O Espírito refere-se à regeneração pelo Espírito Santo.
Um ato soberano de Deus. Só Deus pode fazer esta regeneração na sua vida. A metáfora que Jesus utilizou do vento traz-nos o seguinte ensinamento. O novo nascimento é uma obra invisível e soberana do Espírito Santo. Tem muita gente que, ao ser batizado nas águas, tem a falsa impressão ou a falsa expectativa de que, ao sair das águas, ele estará completamente mudado. Ao ser batizado, você está iniciando um processo. Você está recebendo o Espírito de Deus para te ajudar na caminhada neste novo ser. Dali para frente existe um esforço tremendo da sua parte de mudança. Você precisa mudar os hábitos, mudar os lugares, mudar o linguajar. Você tem, sim, uma parte muito grande de esforço seu, não só do Espírito. O Espírito vai te apoiar, o Espírito vai te ajudar a vencer coisas que por si só você não vence. Mas não te enganes que você vai sair da água completamente mudado, que você segunda-feira não vai falar mais palavras feias, não vai mais se estressar, não vai mais ser ansioso, não vai mais, só por conta do batismo, frequentar os bares que você frequenta, as rodas que você frequenta. Não, você agora começou a caminhada, tem um grande processo para você vencer, grande, enorme. Vamos dar continuidade na nossa análise, entendendo qual é o propósito divino, por que Deus disse isso a Nicodemo, o que está por trás desse texto, e qual o significado prático desse texto. Propósito divino, demonstrar que o acesso ao reino de Deus não vem por mérito humano, mas por um ato regenerador do Espírito Santo. Por que Deus disse o que disse a Nicodemos? Porque os judeus confiavam em sua descendência de Abraão e no cumprimento da lei. Deus mostra que a verdadeira salvação requer transformação espiritual. O que está por trás desta mensagem trazida por Jesus? Nicodemos representa todos os que buscam uma espiritualidade baseada em obras. Jesus revela uma nova realidade, a salvação pela graça e pela obra regeneradora do Espírito. Qual o significado prático? O cristianismo não é uma reforma moral, mas uma regeneração espiritual. A reforma moral vem depois. Primeiro vem a regeneração espiritual. Sem o novo nascimento não há acesso ao reino de Deus. Vamos trazer aqui alguns comentários de alguns autores contemporâneos sobre esta mensagem trazida no capítulo 3, dos versículos 1 a 8. O que diz Charles Spurgeon? C.S. Lewis. Charles Spurgeon diz: reformas superficiais nunca transformarão o coração. É necessário nascer do alto, nascer de Deus. Quantas pessoas você conhece na sua vida, aí na sua cidade, que vão à missa, que vão ao culto todo domingo há 50 anos? Você deve conhecer inúmeras. Vão, cumprem todo o ritual. E quando saem para fora do templo ou da igreja, são outras pessoas que andam pela rua, que não cumprimentam ninguém, que são cheias de arrumar confusão com os vizinhos, que dão um péssimo testemunho, porque elas têm no ritual um valor maior do que a relação profunda com Jesus Cristo e a regeneração, a transformação, o processo de mudança. Elas não aceitam o processo de mudança. Elas acham que aquele ritual é a salvação, e não é. Muito bem, Cristo, diz C.S. Lewis, Cristo não veio apenas para melhorar os homens, mas para criar uma nova humanidade. Cristo fala o tempo todo de mudança. Cristo fala o tempo todo de uma nova humanidade. Cristo não fala de rituais.
não é verdade? Cristo não fala de dogmas. Cristo fala de mudança interna e transparência daquilo que você foi inspirado para testemunhar verdadeiramente, que Ele existe e que ao tomá-lo como seu único Salvador, a mudança vem. Algumas referências bíblicas relacionadas ao Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 a 8. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 a 27, nós vemos: eu os purificarei com água pura, porei em vocês um espírito novo e tirarei de vocês o coração de pedra. Olha que interessante, né? É por isso que eu acredito na inspiração de Deus, porque Deus inspirou pessoas diferentes em tempos diferentes a profetizarem, a trazerem mensagens que se conectaram 1000 anos, 1500 anos depois. Em Tito 3:5, Ele nos salvou por meio da lavagem do novo nascimento e da renovação pelo Espírito Santo. Muito bem, até aqui nós lemos, compreendemos o texto, mas de nada vai adiantar se agora nós não aplicarmos, porque a Bíblia foi feita para aplicação. Autoexame espiritual. Faça um autoexame espiritual. Pergunte a si mesmo: já experimentei um novo nascimento espiritual ou apenas sigo uma religião de aparência? Dependência do Espírito. Reconheça que é o Espírito Santo quem inicia e completa a transformação de sua vida. Ore pedindo renovação e direção espiritual. Só pela força do Espírito Santo é que nós vamos conseguir vencer o nosso maior inimigo. Qual é o seu maior inimigo? Diga para mim. Você. É você. Só você é o seu maior. O dia em que você conseguir vencer a si mesmo, você terá uma grande vitória. E quem vai te ajudar a fazer isso? Só o Espírito Santo. Pela tua força não, porque você é humano, fraco, caído. Entenda isso de uma vez por todas. Compartilhe o Evangelho com outras pessoas. É outra aplicação prática que nós tiramos desse texto. Explique a necessidade do novo nascimento àqueles que acreditam que boas obras são suficientes para agradar a Deus. Mas compartilhe a palavra, não compartilhe a sua opinião. Mostre a palavra para as pessoas. Vamos interromper aqui e no próximo vídeo nós continuamos o estudo do Evangelho de João, capítulo 3. Eu oro a Deus para que Deus abençoe você e sua família. Que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente, ilumine a sua mente e a da sua família, para que vocês entendam que uma das coisas mais importantes no cristianismo, talvez a mais importante, é entender o que Deus realmente deixou escrito para você cumprir. Que você vá ao encontro da leitura, do estudo da Bíblia. Que Deus abençoe a sua família. Amém.